Dando prosseguimento no nosso curso, Eletrônica Prática, aula 109, módulo 4, o assunto Introdução aos transistores TUGs. Vamos lá? Depois de termos estudado o diodo, o LED e o transistor bipolar, chegou a hora de estudar outros importantes componentes das famílias dos transistores. Esse ciclo de estudo em cima dos principais componentes semicondutores se encerra na próxima aula. A partir de então, entraremos numa fase de estudos sobre medições e medidores, para só então retornarmos ao componentes ativo, falando então sobre os modernos integrados. Conforme já informamos aos nossos alunos, o cronograma desse curso foge aos esquemas normal dos cursos tradicionais, já que nesse curso priorizamos as aulas em função dos aspectos puramente práticos, ou seja, vemos primeiro os assuntos relacionados com componentes e suas funções. Além disso, são abordados com maior profundidade os componentes e os blocos circuitais que mostram-se com maior frequência no próprio aparelho. Atendendo a essa filosofia, a nossa abordagem em relação aos novos componentes, isto é, o TUG e o TEC, não serão tão detalhado quanto o que foi no que se referia aos transistores bipolares. Mesmo porque o TUG e o TEC surgem proporcionalmente em número bem mais reduzido nas montagens práticas. Daremos aqui algumas informações sobre esses componentes, principalmente no sentido de apresentá-lo aos nossos alunos, de modo que ninguém se espante ao deparar com um esquema ou circuito contendo tais componentes. Observe com atenção os diagramas ao lado. Preste atenção nos diagramas. Por enquanto, vamos recordar o que aprendemos sobre os transistores bipolares comuns. Observamos nesse diagrama que tanto para um transistor NPN quanto para um transistor PNP, a estrutura interna dos materiais semicondutores tipo P e N, a estrutura ela equivale à de um diodo, representados pela junção internas e os respectivos símbolos. Observe. Podemos assim notar nas figuras que os transistores bipolares mostram na sua estrutura semicondutora duas junções, PN ou NPN. Conforme já vimos nas aulas anteriores, os transistores bipolares, estando estes devidamente polarizados, podemos assim controlar os portadores de corrente de modo a fazê-lo funcionar como se fosse uma chave eletrônica ou como um amplificador proporcional, isto é, linear. Essas funções podem ser realizadas dentro de amplas faixas de parâmetros, limites e ganho, etc., o que versatiliza ao máximo a utilização do componente, constituindo a razão básica da sua presença no circuito, sendo estes os mais simples ou então os mais complexos. Entretanto, tem coisa que um transistor bipolar comum, isto é, de duas junções, não consegue realizar. Surgiu então a necessidade de se desenvolver industrialmente componentes mais específicos. Entre esses componentes está o transistor TUG, que é conhecido como transistor unijunção. TUG, transistor unijunção. E o transistor TEC, que é conhecido como transistor de efeito de campo. TEC, transistor de efeito de campo. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima!